Bem, os vínculos são bastante íntimos, não é? Na verdade, nós teríamos que recuar um pouco a 22, enfim, a fundação do Partido Comunista Brasileiro e toda uma série de eventos que passam pelo tenentismo e que acabam por seduzir setores militares brasileiros que, particularmente depois da experiência da coluna Prestes, tinha então uma visão mais integral do país e que clamava por algumas mudanças que deveriam acontecer, enfim. E é um momento em que os militares se assumem então responsáveis pelo projeto republicano e passam a tutelar um pouco a República como alguma coisa que lhes pertencia também, não é? E então nós começamos a perceber algumas tensões, em particular algumas que vão eclodir depois da sonoridade de todas as manifestações de frentes populares, seja na França, seja no Chile, e evidentemente isto faz com que as tensões no Brasil sejam também aceleradas e que nós tenhamos em 35, não é? A tentativa, enfim... Chamada intentona. Chamada erroneamente intentona, não é? E os nossos militares de esquerda, os militares envolvidos presos. Presos na cadeia acabam por se relacionar entre si, se organizar e particularmente estudar muito e estudar algumas questões que seriam de âmbito mais geral, não apenas brasileiro. Em 37, nós temos a libertação, graças à chamada macedada, não é, do então ministro Macedo Soares, e estes soldados saem e saem sem uma possibilidade de realização de qualquer projeto em nível nacional, saem todos eles complicados por perseguições, etc. E o que restava? Restava o grande sonho de uma libertação que seria possível naquele momento na Espanha. Então nós temos um envolvimento bastante importante de soldados brasileiros da esquerda militar que vão para a Espanha, e isso amparado por toda uma esquerda intelectual muito importante global, também, não é? Global, não é? Em particular com alguns vínculos latino-americanos promovidos pelo Neruda, que então implicam todos esses contextos de maneira a atuar na Espanha. E, por outro lado, nós tínhamos também espanhóis progressistas no Brasil, filhos de espanhóis que estavam atentos ao que se passava lá. Agora, José Baldes, o Mussolini era um intelectual, um homem que escrevia, jornalista, escrevia, falava idiomas, e o Hitler era um pobre diabo, pintava, mas também escreveu um livro, Mein Kampf, não é? E o Franco, não é? Quais eram as ideias, o ideário do Franco? O que o Franco era, além de um militar, depois chamado de caudilho, não é? Bom, Franco deixou uma obra literária de escassa altura, então não podemos comparar com os textos que Mussolini escrevia, sobretudo na fase socialista, até aquela conversão que teve para o nacionalismo. Franco deixou um livro titulado Diário de uma Bandeira, que na verdade seria um livro de memórias da experiência que ele teve no norte da África, na guerra colonial do Marrocos, em que inclusive ele mostra toda uma série de técnicas para manter a disciplina dos soldados, que beiram o que poderíamos qualificar quase de terrorismo de Estado. E depois, Franco, sendo já chefe de Estado, publicou na imprensa de Madrid, sobretudo na década de 40, uma série de artigos sob pseudônimo. O pseudônimo principal era J. Bour, um nome assim estrangeiro,
e eram basicamente textos contrários à maçonaria. Eram textos, era uma das grandes bandeiras, sim, realmente para Franco, a maçonaria ocuparia um pouco o espaço psicológico que os judeus tinham para Hitler. Enfim, todos os males da Espanha nos últimos 3 séculos seriam devidos à maçonaria. E é uma realidade que no movimento republicano espanhol os maçons tiveram uma força importante. Martínez Barrio, que foi um dos últimos primeiros ministros da República, justo no começo da Guerra Civil Espanhola, era um maçom de grau muito elevado. Só um parênteses, mas a luta anti-maçonaria de Franco tinha um quê também de muito religioso, porque a maçonaria, desde o século XVIII, representou o esclarecimento, até o iluminismo, né? Aqui no Brasil, o primeiro grande jornalista brasileiro era maçom, Hipólito José da Costa. Né? Bom, e o Papa Pio IX foi quase o inventor de uma expressão, o famoso contubernio judaico-maçônico, que depois Franco aproveitaria continuamente nos discursos. E, inclusive, Pio XII, que foi Papa coetâneo nos primeiros anos do franquismo, também tinha grandes receios e grandes ressalvas perante a maçonaria. É óbvio que a Igreja Católica, pelo menos até o Concílio Vaticano II, em que houve aquele ajornamento, sempre observou a maçonaria como uma heresia, como um pecado ou como alguma coisa que claramente saía da ortodoxia religiosa. Professor Merri, todo esse panorama político brasileiro, já bastante conflagrado desde 30, né? Mas em 35 com a chamada intentona, que vou usar a palavra que é errada, mas que pelo menos simplifica, e de repente nós temos a opinião pública sendo trabalhada pela imprensa de uma forma muito dramática com relação aos acontecimentos na Espanha. Cria-se um ambiente que se tornou favorável à promulgação do Estado Novo. Quer dizer, o Estado Novo foi uma ditadura penosa, Congresso fechado, nenhuma liberdade, e por decreto, sem que houvesse qualquer tipo de reação, com o pretexto de um plano Cohen, que depois se provou que esse plano foi inventado justamente para servir de pretexto, não é? Há uma relação com o que se passava na Espanha, quer dizer, o plano Cohen foi inventado para dizer que o Brasil corria o perigo de uma guerra civil. Bem, o que nós temos de concreto é uma espécie de preparação para que o Estado Novo, enfim, se instalasse e tivesse algum respaldo junto à opinião pública. Nesse sentido, a imprensa acaba tendo um papel bastante importante na medida em que assumiu a Espanha como o grande modelo dos novos desastres da guerra, ou seja, vejam o que acontece lá, onde a esquerda instalada no governo promove esses formidáveis massacres, esses grandes problemas sociais, e nesse sentido, então, cria-se um pretexto, não é, que auxilia esta preparação da opinião pública. Isso se dá em larga escala, não é? Há manifestações de jornal assim bastante eloquentes. Agora,